It's recording. Yeah, let's do it. Fala galera, eu sou Matheus Castiglione, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre acoplamento. Então, o que é acoplamento, para que serve, por que é tão importante quando a gente fala um assunto relacionado ao desenvolvimento de sistemas, porque que o acoplamento aparece tanto, ele é tão importante. Então nós vamos entender aí um pouquinho sobre acoplamentos e por que devemos ficar muito de olho, prestar muita atenção nesse aspecto aí no desenvolvimento de sistemas. Bom, como de costume, aqui na minha máquina, nós vamos começar abrindo aqui o Sketchboard. Deixa eu abrir aqui, vou jogar para cá. Aqui eu vou jogar para a esquerda. E aí aqui eu vou colocar até o final. Deixa eu ver aqui no ABS. Acho que deu tudo certo. Deixa eu ver, que eu tenho que ajustar aqui também a altura. Eita! Pera aí, gente, não tô conseguindo ajustar a altura. Deixa eu ver, beleza. Tá lá, boa. Bom, como de costume, temos um boardzinho aqui do canal. E vamos começar com um texto. Né? Então, acoplamentos. Vamos deixar isso aqui maiorzão. E aqui, o que a gente vai ter aqui? Então, por exemplo, vamos ter tipos de acoplamento, ou melhor, formas de acoplamento. Deixa eu fechar aqui o Grammarly. Formas de acoplamento. Aí sim, tipos de acoplamentos. E por enquanto eu acho que é só. Então, resumindo, né? O que é acoplamento? Por que ele é tão importante? O primeiro ponto é: acoplamento é quando uma parte depende de outra para funcionar ou desempenhar suas funções. Vírgula. Por exemplo, vamos colocar aqui o primeiro exemplo. Quando uma parte do sistema depende de outra. Segundo exemplo, quando um componente depende de outro. Terceiro, quando um módulo depende de outro. Quarto, quando um sistema depende de outro. E quinto, quando nosso sistema depende de recursos para operacionar. Legal, então deixa eu dar um zoom aqui. Beleza. Então temos todas essas formas aí de acoplamentos e a gente vai entender cada uma delas no detalhe. Começando pela primeira, quando uma parte do sistema depende de outra. Imagine aqui, vamos pegar esse componente aqui. Imagine aqui que isso aqui é uma função, né? Então, por exemplo, no JavaScript a gente vai ter lá um function, faz alguma coisa. Essa função vai receber o primeiro parâmetro, vírgula, segundo parâmetro e tá lá. Aí vamos supor que essa função, ela vai... Opa, não deu certo o Ctrl+C, Ctrl+V. Deixa eu ver, Ctrl+C, Ctrl+V. Vai, não vai? Vamos colocar aqui então. Outra função. E aí, imagine que nessa outra função, no corpo dela, ela vai chamar a função faz alguma coisa. Então, faz alguma coisa. Vamos passar aqui oi. Vamos passar aqui Então, beleza. Então, nesse caso, essa função ela está dependendo de outra função. Então, uma parte do sistema depende de outra para funcionar. Se um dia nós mudarmos alguma coisa e não faz alguma coisa, provavelmente a gente vai ter que mexer nessa função. Se essa função é utilizada por outro lugar, provavelmente a gente tem que mexer em outro lugar. E assim vai na cadeia de mudanças, né? Então, por isso que o primeiro ponto do complemento né? Então, assim, os riscos, né? Vamos colocar aqui no final ou no meio, sei lá. Então, riscos. Ou melhor, pontos de atenção. Então, o primeiro ponto de atenção, quando
uma parte precisa mudar após uma mudança em outra parte, né? E o que tem mais... Calma que... Ou melhor, depois eu vou falar sobre esse outro que eu já ia adiantar, já tô acelerado. Então, beleza. Segundo ponto, quando um componente depende de outro. Aqui é a mesma coisa, então vamos falar que a gente tem lá um account controller e... não sei, vamos supor que tem lá um company controller, e aí o company controller tá chamando um account controller, né? E aí, por exemplo, o account controller, ele pode chamar um profile controller. Aí que eu tô colocando qualquer nome para vocês entenderem, tá, galera? Então esse aqui joga para cá, e aí esse aqui a gente joga aqui também. Aí esse aqui ele vai depender de um legal controller. Então beleza, então tudo depende de tudo, né? Então vocês podem ver que temos lá várias dependências. Se a gente mexer no profile controller, talvez tenhamos que mexer no account controller e no company controller. Se a gente mexer no legal, talvez temos que mexer no profile, no account e no company, né? Então, por isso que temos aqui a única razão. Então, segundo ponto, né? Criamos muitas dependências entre diferentes partes. Então, o acoplamento também é isso, né? Você vai se acoplar, você vai depender de alguma outra coisa para funcionar. Quando o módulo depende de outro, aqui é a mesma coisa também, tá, gente? Então, vamos colocar aqui um Authentication Module. Vamos colocar que ele depende do... agora Verify Module. Vamos colocar que ele depende do Token Module. E vamos colocar que esse aqui é um, sei lá, um Hash Module. Não tem nada a ver o hash dependendo do Authentication, né? Mas enfim. Então temos lá o Authentication Module. Temos o Ref Module, Verify Module e o Token Module. Então tudo isso chegamos ao mesmo ponto. Né? Quarto, quando o sistema depende de outro, né? O que isso quer dizer? Agora, o que a gente vai fazer aqui? Vamos pegar um servidorzinho, vamos vir aqui, ó, vamos falar que isso aqui seria o nosso Authentication Service, e aí ele vai falar com sei lá, um user service, o user service vai falar com um profile service. Deixa eu colocar um espaço aqui. Então, basicamente, temos isso aqui, ó. Beleza, aqui é a mesma ideia, né? Coisas estão dependendo de coisas. Só que aqui qual que é o ponto, né? Quando a gente fala de serviço, né, numa arquitetura distribuída, independente se é micro, se é nano, se é serviço, independente da granularidade, os serviços estão distribuídos, né? Então, o Authentication Service ele só vai funcionar se o User Service funcionar, né? Se o User Service cair do ar, não estar mais operacional no momento, isso vai também gerar uma indisponibilidade no Authentication Service. E pior ainda, né, se o profile cair, ele vai gerar uma indisponibilidade no User e no Authentication. Então, o que a gente tem, né, mas como um terceiro ponto de atenção? Aqui temos um terceiro que seria um único ponto de falha, né? Então, quando tudo se acopla, quando tudo depende de uma coisa só, a gente tem um único ponto de falha, né? E aí, o que é pior ainda, né? Uma arquitetura monolítica que você tem como olhar como as coisas se dependem, quais são os módulos, fazer uma análise estática, rodando alguma ferramenta, coisas assim. Quando está distribuído, é muito difícil, porque o seu acoplamento ele vai ser dinâmico, ele não vai ser mais estático, né? Então, aqui nos tipos de acoplamento, a gente pode vir aqui, por exemplo, colocar o acoplamento estático e acoplamento dinâmico. Não vou ficar colocando acento em nada, tá, gente? Dá muito trabalho. O estático, ele é, vamos dizer assim, fixo e pode ser analisado com ferramentas. E o dinâmico, ele é somente identificado em tempo de execução.
Então, é complicado, né? Então, temos um único ponto de falha e também como ponto de atenção, podemos ter aqui um quarto que é o tal do Big Ball of Mud. É um monolito espalhado. Então, quando a gente fala de sistemas, né, quando tudo depende de tudo, tudo tá ligado, tem uma grande bola, né, o Big Ball of Mud, né? Deixa eu ver se consigo clicar na internet. Big Ball of Mud. Então, images, vamos ver se a gente pega aqui alguma coisa de arquitetura. Big Ball of Mud, Architecture, aqui ó. Então, esse aqui é um exemplo, ó. Então, olha só, o tanto de dependência que as coisas têm, ó. Então, cada pontinho preto aqui na borda, que são essas pontinhas pretas mais em zoom aqui, cada pontinho preto aqui seria um módulo, um componente, um sistema, alguma coisa. E aí essas coisas vermelhas são as dependências que eles têm um com o outro. Então, olha como que fica isso aqui. E aí eu falo para vocês, como que vocês vão ter confiança para mudar uma bolinha aqui, que senão vocês podem quebrar tudo isso daqui. Então, por isso que o acoplamento ele é muito importante. E aí, temos duas formas de acoplamento, né? Temos o acoplamento aferente e o acoplamento eferente. Então, o aferente é de quem eu dependo. E o eferente é de quem depende de mim. Ou melhor, vamos colocar só quem, né? Quem e quem. Boa. Então, por exemplo, no caso do Hash Module, né, ele tem dois acoplamentos aferentes, um com o Authentication Module e um com o Verify Module. O Authentication Module tem um aferente, que ele depende do Verify, e ele tem um eferente, que é o que que o hash depende dele, né? E aí esses dois, o aferente e o eferente, se eu não me engano também é o incoming, ou ele vai ser falado como outcoming, né? Tudo que está entrando ou está saindo. E para finalizar, categorias, vamos colocar aqui forma de acoplamento, tipo de acoplamento, vamos colocar aqui categorias de acoplamento. Temos duas, né? A primeira é o acoplamento apropriado, que está tudo bem. Eu sei que existe, ou melhor, vamos mudar aqui, ó. Eu conheço ou não, mas está tudo bem. E o segundo é o acoplamento não apropriado. Eu conheço ou não, mas não deveria existir. Beleza. Então, deixa eu jogar aqui para cima. Né? O que são esses acoplamentos apropriado e o não apropriado? Então, por exemplo, no último ponto aqui, ó, quando o nosso sistema depende de recursos para funcionar. Imagina aqui que o sistema de profile, ele depende de um database, de um banco de dados. Por alguma razão no mundo, né, ele vai salvar as informações no banco de dados. E aí, imagina que o Authentication Service, ele quer mandar um push notification toda hora que a pessoa se logar no sistema. Como que a gente pode fazer isso? Né? A gente pode pegar aqui, deixa eu ver se vai ter uma coisa de fila, acho que não tem. Vamos pegar essa nuvem aqui. Então vamos colocar aqui um push queue. E aí toda vez que alguém tentar se logar, ele vai fazer a publicação desse push queue. Podemos depois ter a Communication Service, Notification Service, seja qual for o nome, então Notification Service, que vai estar ouvindo dessa fila para realizar a notificação. Pode ser que ele dependa também de um serviço de terceiro, então vamos colocar aqui um outro componente, pode ser que ele tenha aqui o Twilio, ou SendGrid, né, para fazer ali envios de e-mail, de mensagem, WhatsApp, seja o que for. Qual que é o ponto de tudo isso daqui? Quando a gente fala de uma arquitetura distribuída, né, um serviço depender do outro, ele vai trazer algumas complexidades em termos de disponibilidade, porque se esse serviço parar, esse também vai parar, né? Então essa comunicação direta de forma síncrona pode ser um problema, né? Porém, quando a gente fala de um serviço, se depender de uma fila, né, depender de um Twilio, depender de um banco de dados,
está tudo bem depender disso, não tem problema nenhum, porque ele realmente vai precisar depender, ele precisa depender para funcionar, senão ele não vai agregar valor. Se ele não depender, pô, você tem um serviço de usuário que não sabe a informação do usuário. Tá, então por que você existe? Não faz sentido. Então, o acoplamento apropriado a gente pode conhecer ou não, né? Uma vez que a gente conhece, está tudo bem, né? E se a gente não conhece, está tudo bem também. O acoplamento não apropriado já é ao contrário, né? A gente pode conhecer ou não, pior ainda se a gente não conhecer, e muitas vezes, na maioria das vezes, a gente não vai conhecer, mas a gente não deveria existir, né? Não deveria ter esse acoplamento. Então, por exemplo, talvez ali o hash module, dependendo do verify module, talvez não faz sentido, sabe? Então, seria um acoplamento não apropriado para essa ocasião. Então, por isso que a gente olha muito para acoplamento, porque é muito importante, né? Então, para a gente conseguir ter um sistema que está poucamente acoplado ou apropriadamente acoplado, tem vários estilos de arquitetura, tem vários design patterns, tem várias técnicas, várias metodologias que a gente precisa aplicar no sistema para que isso seja possível de ser atingido, né? Ah, mas a gente sempre tem que se preocupar com isso, sempre é importante, sempre tem que fazer tudo de forma não acoplada? Não, depende muito da maturidade do projeto, da oportunidade, do ciclo de vida do projeto, como tá as coisas, né? Se você está criando um projeto para você validar uma ideia, pô, não tem problema nenhum, você acopla tudo, cria tudo, importa um arquivo no outro e tá tudo bem, né? Então, muitas vezes a gente chama isso da arquitetura que você vai sacrificar, né? Que é o Sacrificial Architecture. Então tá tudo bem, né? Tudo é, de novo, um depende, né? Então tem várias coisas que são importantes. No próximo vídeo eu vou gravar sobre lei de arquitetura de software, a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Que tudo é uma constante trade-off, né? A todo momento a gente tem que realizar trade-offs. Então é isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não deixe de dar o seu like, deixe seu comentário pra gente interagir, compartilhe com a galera, então pessoas que vão se beneficiar vendo esse vídeo, compartilhe aí. E a gente se vê na próxima sexta, temos um encontro marcado e tchau!